Vamos! Until Dawn é sensa. Mano, que saudade desse jogo. Eu assisti esse jogo, tipo, quando lançou, eu lembro das sensações. Muito bom. Vamos! Pam, pam. Colegas, sabemos que ultimamente, tanto no cinema quanto nos games, o gênero de terror tem sido muito mal executado. Muitas vezes, ideias que... Cara, eu não aguento mais assistir filmes de terror igual, mano. Parece que tudo que eu vejo... Acho que eu também, porque eu assisto de outra forma hoje em dia. Mas parece que tudo que eu assisto é igual, velho. poderiam despertar curiosidade e um medo surreal acaba virando apenas piadas. No entanto, neste vídeo, irei abordar um jogo que, apesar de ter sido lançado há algum tempo, continua sendo um game sensacional. Eu acho Until Dawn muito mais um terror psicológico do que qualquer coisa, inclusive. Ah, não, irmão, também. O jogo é de 2015, 14. Se você não sabe nada sobre Until Dawn, né? Vamos viver um pouquinho. Lançado em agosto de 2015, o Until Dawn é um jogo interativo de terror, aventura e sobrevivência, desenvolvido pela Supermassive Games e publicado pela Sony para o PlayStation 4. A premissa do jogo gira em torno de 8 amigos, que se reencontram um ano após a trágica morte de 2 irmãs gêmeas. O grupo vai para um chalé isolado com a intenção de se divertir, mas o que parecia ser um período de férias se transforma em uma noite de pesadelos. Começamos o jogo conhecendo um estranho, fora da cabana, e a galera principal dentro dela. O grupo é composto por 10 pessoas: Hannah e Beth, as irmãs gêmeas, Josh, o irmão delas, Mike, Jessica, Ashley, Chris, Emily, Sam e Matt. Parte do grupo decide pregar uma peça em Hannah, envolvendo Mike, de quem ela era secretamente apaixonada. Secretamente não, todo mundo sabia, ela só achava que ninguém sabia. Calma A lá brincadeira também. termina muito bem, fazendo Hannah correr para a floresta e sua irmã Beth indo atrás dela. Após Beth ir atrás de sua irmã, começamos a gameplay do jogo. Ainda tô esperando o final secreto de Until Dawn, em que elas não morrem. Assim como em Detroit Become Human, The Walking Dead da Telltale e outros jogos semelhantes, De o Until Dawn escolhas. apresenta um jogo interativo com eventos de tempo rápido e escolhas que mudam o destino, tanto da história quanto dos personagens. Assim como nos outros jogos, uma escolha errada pode matar o personagem. Ah, merda! Ele ser dublado também, muito bom, mano. Muito bom. Diga meu nome. Não. Diga. Besouro Suco. Besouro Suco. Quem é Besouro Suco? Você é um fruto da minha imaginação. E isso é fruto da sua imaginação? Que comercial é esse, irmão? O game te submete a uma tensão frenética logo no início, com caminhos fáceis ou difíceis pra escolher, enquanto o possível monstro persegue as irmãs, que possuem essa espécie de visão Não, a gente infravermelha. não sabe se é monstro, na real. A gente não sabe aí se é um monstro. A gente fica entre uma pessoa e algo, mas a gente não sabe que é um monstro. Após serem encurraladas, as irmãs caem de uma montanha, e é a partir daí que temos a nossa primeira grande escolha no jogo: soltar o galho e cair juntas, ou soltar a Hannah e pegar na mão do estranho que tenta ajudá-las. No final, né, a outra nem morre mesmo. Vira canibal. Independentemente da escolha, elas morrem de qualquer jeito. Todos Independente da escolha, nesse jogo de escolha, ela vai morrer. que jogaram sentiram um desespero enorme nessas escolhas. Soltar Hannah, soltar galho! Ah! Ninguém soltaria o galho, tá? O instinto de sobrevivência não deixaria. Depois O Alan. de saber que fazia parte O Alan simplesmente absoluto do cinema. prólogo, vemos nosso querido Josh chamando a galera pra se reencontrar e passar umas férias em nome das irmãs. Quem jogou já deve ter sacado que o nosso mano Josh era o psicopata, Não, ele é maluco. Ele é maluco, ele é especialmente quem doido. jogou com a dublagem em português. A dublagem simplesmente entrega o personagem. E não
Não entrega, não. Eu não acho, pelo menos. Só isso, ele convida os amigos que tecnicamente mataram suas irmãs para um reencontro em nome delas. Sem contar que ele transformou a Hannah em um demônio esticado e pálido. Para mim, o grande destaque Esticado e pálido é do foda. jogo é a conversa com o Dr. Hill, o psiquiatra. Mais tarde descobrimos que ele era uma alucinação de Josh. Não sabemos como é o verdadeiro Dr. Hill, pois é bem provável que as percepções de Josh sobre o homem sejam distorcidas por sua Sim. própria paranoia. As conversas com o Dr. Hill, que incluem opiniões dos jogadores, são muito boas, com ele perguntando o que você sente ao ver imagens ou sobre seus medos, como insetos ou outras coisas. Vísceras me enojam. Te assustei, eu lamento. Claro que não podemos deixar de falar sobre os personagens. Mike é sem dúvida o melhor personagem do jogo. Não é, não? Seu desenvolvimento é surreal. O desenvolvimento dele é foda. No início, realmente. ele parece ser um tipo egocêntrico e Ele não parece, ele é. brincalhão, mas Ele conforme é. a história avança, ele se Não, se ele fosse só egocêntrico, era mais fácil. revela um jovem corajoso e engenhoso, colocando sua própria vida em risco para ajudar seus amigos e garantir a sobrevivência dos outros. No jogo, ele é descrito como inteligente, motivado e persuasivo. Chris é outro personagem bastante interessante e divertido, típico Ele me irrita. do personagem meio cômico em meio ao caos. No jogo, ele é descrito como Ele é o alívio cômico. Ele é o alívio cômico. metódico, protetor e bem-humorado. Sam é facilmente a melhor protagonista feminina do jogo. Sim. Assim como Mike, o seu senso de responsabilidade é admirável. Sim. Apesar de ficar tomando banho enquanto seus colegas estão se ferrando por aí, ela se mostra bastante inteligente e corajosa. No jogo, ela é descrita como diligente, atenciosa e aventureira. Ashley também é uma das melhores personagens femininas do jogo, atrás apenas de Sam. É muito interessante ver os momentos dela com Chris. Ela é Sim. descrita como uma acadêmica, curiosa e direta. Josh, apesar de suas loucuras como psicopata, é um personagem muito É um ótimo interessante. personagem, Não é um posso ótimo culpá-lo por personagem. toda a trama envolvendo ele no jogo, já que ninguém sabia que havia monstros na montanha, que facilmente quebram cabeças e levantam um humano normal sem dificuldades. No jogo, Josh é descrito como Que destrói um humano no meio sem dificuldades, né, amigo? ambicioso, amoroso e complexo. E É um mendigo. claro, o ator também é 90% do personagem. Rami Malek entrega uma interpretação perfeita. Convenhamos, quem olha pra cara desse indivíduo e não tem a certeza de que ele é o psicopata logo de É cara. maluquice. Outro personagem que não me impressiona muito, mas também não é ruim, é o Ah, Matt. é Matt, Matt é um é. famoso gado da mocreia velha Emily. Apesar disso, ele é mostrado como leal e o mocinho do grupo. Ele é descrito como Vou esperar ele chegar na Emily pra eu falar o que eu acho. motivado, ambicioso e ativo. Jessica também não me impressiona muito, mas seu deboche é Ela é... Mano, ela é a Pick Me Girl do jogo. intancável. Ela é descrita no jogo ambicioso e ativo. Jessica também não me impressiona muito, mas seu deboche é intancável. Descrito como motivado, ambicioso e ativo. Jessica também não me impressiona muito, mas seu deboche é intancável. Intancável! Ai, ai, teta do Haluca. Foi algo, né? Ela é descrita no jogo como confiante, confiável. Peraí, tão me chamando aqui, gente, peraí. E reverente. E o último personagem da lista é claramente a Emily. Toda a cena Mano, a Emily, como a personagem dela é pra ser antipática, é pra ser uma pessoa inconveniente, é pra ser a personagem chata. E isso a faz uma ótima personagem, porque ela foi escrita para ser... Opa, apertei aqui. Ela foi escrita pra ser assim. Por ela ser escrita pra ser assim, faz uma ótima personagem. Porque eles atingiram o que eles queriam com ela. Então, dentro do objetivo do personagem, cumprido. dela é sinônimo de oitão na cara. Com todo respeito, mas a dublagem dela é horrível. Você vendo em inglês até dá para tolerar algumas cenas, mas em português... Ai, meu Deus, Matt! Ah, eu acho boa, porque eu acho que... se ela fosse brasileira, seria assim. Apesar dessa galera, temos também o Estranho, um personagem brabo, P10 e morto por roteiro puro. Uma coisa que eu não gostei nesse jogo foi a morte dele, que pra mim não faz É puro roteiro a morte dele. Ele não precisava ter morrido. o menor sentido. Ele já matou 6 Wendigos, incluindo Macapichel, que era o mais poderoso deles. O Estranho vive num sanatório, prendendo os Wendigos e tentando evitar desastres naquela montanha. Mas ao entrar em contato com esses jovens, ele morre minutos depois. Uma curiosidade interessante é que a cabana, o sanatório e as minas se conectam, formando um túnel entre eles. Será que o Legal. Estranho nunca cogitou que talvez uma das garotas tivesse sobrevivido lá embaixo? Se ele tivesse vasculhado o local, isso eu é acho bem que não. provável que poderia ter impedido que Hannah se transformasse em um Wendigo. Isso eu também Assim como acho, isso eu Atlantis, também o Tidal acho. cria uma atmosfera e tensão
atenção muito assustadora, com a sensação constante de que alguém está observando a cada momento. É a porra dessas câmeras. A porra dessa câmera aqui, ó, é de lascar a cabeça de um ser humano. Deixa eu voltar aqui mais. Volta. Tá, eu vou voltar 5 segundos. Com a sensação constante de que alguém está observando a cada momento. Essa câmera lascava a cabeça, tá, do jovem. Aê, você é um gênio! Caí no meu próprio bait. Belo dia, senhores. Eu me caguei. Apesar de abusarem muito dos jumpscares, eles são muito bem feitos e conseguem te pegar de surpresa. Não são como a maioria dos jogos, por Da puta! Também temos o Totens, que revelam possíveis acontecimentos futuros do jogo. Existem 6 Totens de 5 cores diferentes: fortuna, morte, perda, perigo e orientação. Eles são baseados na crença indígena nativa americana, que acredita que significa profecias, que virão na forma de borboletas. Sabemos que o que faz um jogo de terror ser bom é o medo do desconhecido. A sensação de não saber absolutamente nada sobre uma entidade ou um maníaco deixa a pessoa completamente propensa ao medo e o suspense a cada segundo. E o Till Dawn executa isso muito bem. Para quem jogou sem ter visto trailers ou algum tipo de spoiler, o jogo surpreende ao revelar 2 fases de bicho ao longo da história. Começamos achando que é apenas o psicopata fugido da prisão, querendo matar todos os jovens na montanha. Mas depois descobrimos que o problema é muito maior do que um serial killer. Os Wendigos, ou mendigos com M invertido, são seres humanos alterados por um espírito nativo americano, após cometer canibalismo. Eles se transformam em monstros com características grotescas. Suas colunas vertebrais se deformam, conferindo-lhes uma aparência corcunda. Seus dentes tornam-se afiados e deformados, e sua visão evolui para detectar rapidamente os movimentos ao seu redor. Além disso, seus membros se alongam significativamente e realizam saltos curtos com facilidade em um piscar de olhos. Na história de Till Dawn, as lendas originais do Wendigo têm suas raízes nas primeiras nações da tribo Cree, que habitavam o Monte Madari. Os Cree acreditavam firmemente que a montanha era sagrada para seus ancestrais. Pelo jeito era mesmo, né? Nela traria uma maldição, despertando um foi isso que espírito aconteceu. maligno que residia ao redor das montanhas, como um vento, em busca de alguém para dominar. Em 1893, a chegada de exploradores europeus e o interesse pela mineração trouxeram uma nova fase para a região, com expectativa de riquezas. Eles começaram a explorar oficialmente a montanha, descobrindo estanho e posteriormente vestígio de rádio. Em sua busca, mineraram ainda mais profundamente no núcleo da montanha. Segundo os Cree, a montanha emitiu gritos e lamentos nesse momento, liberando os espíritos do Wendigo. Desde então, muitos foram atormentados pela maldição, conforme descrito nos eventos passados, e foram caçados pelo avô do estranho, incluindo Macapitio, o mais temido dos Wendigos. Com o tempo, a fama das riquezas das montanhas se espalhou, levando um novo grupo de mineradores, conhecido como Grupo Dinamite, a retornar para a mina durante o inverno de 1951 e 1952. Esse retorno culminou em um desastre de mineração, que despertou novamente a maldição. O evento resultou na morte e canibalismo de dezenas de homens, e aqueles que sobreviveram, ao consumir a carne de seus companheiros, foram transformados em mendigos. Eu conheço esse cachorro. Também conheço. Eu tenho que lembrar, senão não vou dormir. Pera aí. Muitos anos atrás, meu avô caçava os possuídos pela maldição. Mas teve um que o enganou. O mais feroz. O Macapitio. Era algo terrível. E meu avô não pôde derrotá-lo. Um tempo depois, os mineiros vieram para minerar a montanha. Até que um desabafo... Os mineiros, uai, eles não foram fazer queijo não, uai. O que aconteceu? Prendeu os homens e acordou a maldição mais uma vez. E eram dezenas de homens sem comida e sem luz. E nessa escuridão, a fome chegou. Eles foram consumidos pelo desejo abominável e foram levados à loucura. Assassinos. Canibais, comendo carne humana. E se matar essa coisa monstruosa? Eu vi a imagem ali do dente, eu lembrei de dentista, me deu um negócio. O espírito é liberado e roda pela montanha como um vento maligno esperando para possuir de novo. É melhor não matá-lo, eu já tentei. Você só pode prendê-lo, provocá-lo com fogo. E depois de todos esses anos, depois de várias luas e várias caçadas, o Macapitio continua livre, completamente fora do meu alcance. Até que uma noite, um ano atrás, eu finalmente consegui vê-lo. Mas não estávamos sozinhos no bosque aquela noite. Enquanto eu perseguia o Macapitio,
Ele perseguia outra coisa. O Macapitio forçou suas amigas até a montanha. Não havia nada que eu pudesse fazer. Não pude salvar suas amigas, mas pude vingá-las. Eu cacei o Wendigo e o incendiei. O Macapitio estava morto. Não é novidade que o Till Dawn possui várias escolhas que alteram a trama, mas esse jogo Sim. se destaca por ter muitos finais e escolhas Sim. que realmente mudam o destino dos Pior personagens. que é, mano. e É da um dos história. poucos jogos que realmente fez muitos finais alternativos. Muitos. Peraí. Vou comentar sobre 4 escolhas no jogo. Não vou falar sobre todos pra não deixar o vídeo muito longo. Começando pela mais insana na minha opinião, temos a escolha do Mike tentando salvar Jessica. Para salvar Jessica após ela ser raptada pelo mendigo, o jogador deve optar por seguir todos os caminhos rápidos e arriscados com o Mike, sem errar os Quick Time Events. Caso contrário, ela não sobrevive. Todos que jogam e prezam em tentar deixar o máximo de personagens vivos, às vezes escolhem o caminho mais seguro ou arriscado, mas acabam errando os Quick Time Events devido à pressão. Essa escolha é muito única e muita gente pode acabar matando a Jessica por causa disso. A segunda escolha que acho bizarra é a da Ashley, após o jogo psicótico do Josh. Depois que o Josh captura Ashley e Chris pela segunda vez, temos a opção de atirar em Ashley ou sacrificar Chris. Se optar por atirar em Ashley, ela não abrirá a porta pra Chris na cena que ele volta pra cabana, quando é perseguido pelo mendigo. A terceira escolha também envolvendo a Ashley é a do alçapão. Nessa cena temos a escolha de investigar uma voz que supostamente é da Jessica, ou voltar para o grupo que havia se separado. Se você optar por investigar a voz e abrir o alçapão, o mendigo aparece e arranca a cabeça de Ashley. Vemos que Nossa, alguém que eu assisti a gameplay escolheu tem a isso. habilidade de imitar suas presas e formar um estilo padrão. Se você E pior que ela caiu nessa depois de já saber que isso poderia acontecer. Achei escolher meio burrice. investigar a voz e não abrir o alçapão, não acontece nada, e você consegue até pegar um totem nesse local. A última escolha do Matt e Emily nas minas. Nessa cena temos a escolha de salvar Emily ou pular para um local seguro. Se o jogador optar por salvar Emily, Matt acaba morrendo pouco depois pelas mãos do mendigo. Se escolher a outra opção, ele sobrevive e pode encontrar Jessica futuramente nas minas. Após um grupo de amigos pregar uma peça em Hannah, ela foge pra floresta, envergonhada. Sua irmã gêmea Beth corre atrás dela, mas as duas acabam em uma situação assustadora ao perceberem que não estavam sozinhas. Encurraladas, as irmãs caem da montanha e morrem. Um ano depois do trágico incidente, Josh, irmão delas, convida os amigos para um reencontro em homenagem às irmãs. O que deveria ser uma reunião divertida, logo se transforma em um pesadelo aterrorizante. Logo após o início da noite, Viu só? Vai querer ficar isolado no meio de tudo? Não precisa dessa coisa, não. Mike e Jessica são perseguidos por um suposto maníaco, e em seguida também por um suposto urso. Após ambos chegarem a uma cabana, minutos depois, Jessica é raptada por uma criatura de mãos grotescas. Desesperado, Mike a segue até as minas, onde encontra ferida, mas viva. Porém, o elevador que Jessica estava é derrubado, levando para as profundezas das minas. Mike continua a perseguir o possível maníaco, o que o leva a um sanatório abandonado. Lá, ele descobre um antigo incidente envolvendo mineradores nas montanhas, que resultou em um desabamento fatal, além de encontrar evidência de experimentos bizarros no local. Enquanto isso, Chris, Josh e Ashley usam um tabuleiro Ouija e descobrem que uma das irmãs está tentando contatá-los. Uma figura feminina vestida de branco aparece em vários momentos, inclusive durante a sessão com o tabuleiro. Chris e Ashley descobrem que há um psicopata na casa, que capturou Josh. Ao entrar em um cômodo, Chris é nocauteado pelo psicopata e Ashley desmaia. Chris acorda e segue uma trilha de sangue, que o leva até um jogo mortal estilo Jigsaw, onde ele é forçado a escolher entre salvar Ashley ou seu melhor amigo Josh. Após uma decisão tensa, Chris escolhe salvar Ashley, resultando na morte brutal de Josh. Chris e Ashley se reencontram com Matt e Emily e contam sobre o psicopata nas montanhas. Emily e Matt, desesperados, se dirigem a uma torre de rádio para pedir ajuda. Enquanto isso, Sam, que estava no banheiro, descobre sobre o psicopata e é capturada por ele. Voltando para Emily e Matt, após eles subirem na torre, consegue Coitado, não deixou nem ela se vestir. contatar ajuda. No entanto, ela só chegaria ao amanhecer. Alguns segundos depois, algo tenta abrir a porta da torre, mas não consegue, e eventualmente corta os cabos que seguravam a torre, derrubando-a completamente e fazendo-a cair nas minas. Emily e Matt conseguem sobreviver, porém em uma situação precária, já que a torre afunda ainda mais nas profundezas. Matt tenta pensar em uma solução e pula para um local seguro para tentar salvá-la, deixando Emily se segurando na torre, mas pouco depois a torre cai, levando-a junto. Agora de volta com Chris e Ashley, eles tentam procurar Sam, mas nesse Nossa, processo ele são vai atraídos pelo resumir fantasma muito. de uma das irmãs. Conseguiu Durante a resumir busca, bem, eles mas encontram é um caso de tem que- bonecas tem que que mostra cortar coisa. exatamente como foi o dia que Hannah foi humilhada.
Depois encontram imagens de cada pessoa do grupo e abate de porcos. Eles se perguntam como o psicopata sabia de tudo isso. Momento depois, encontram Sam desmaiada e logo em seguida são capturados pelo psicopata novamente. Em mais um jogo psicótico, Chris e Ashley são amarrados com serras posicionadas sobre suas cabeças. Desta vez, Chris deve escolher entre atirar em si mesmo ou atirar em Ashley. Chris decide não atirar e a serra começa a se aproximar da cabeça da Ashley. Em seguida, Mike encontra Sam, que estava desmaiada. Ele a ajuda a se soltar e os dois ouvem barulhos na sala ao lado. Após abrirem a porta, encontra Chris e Ashley vivos, mas com o psicopata entre eles. Chris tenta atirar no psicopata, mas as munições da arma eram de festim. O psicopata então tira a máscara, revelando sua identidade como Josh. Enquanto isso, Emily ainda está viva, pendurada de cabeça para baixo. Ao se soltar e explorar as minas, ela descobre que Hannah sobreviveu à queda e estava morrendo de fome há muitas semanas. Ela também encontra a cabeça de Beth. Pouco depois ela se depara com o estranho do lança-chamas, que havia perseguido Mike e Jessica no início do jogo. Voltando para Josh, ele revela todas suas brincadeiras planejadas para assustar seus colegas. Mike, no entanto, acredita que Josh matou a Jessica e em seguida dá uma pancada que desmaia Josh. Chris e Mike amarram o Josh. Porque o Josh é mó molingão no final das contas, Possivelmente um ele não é pequeno nada. barbão. Embora Coitado. Josh afirme nunca ter tocado em Jessica, Mike não dá ouvidos e permanece com ele até que possam chamar a polícia, enquanto Chris volta para o chalé. Enquanto isso, com Emily, o estranho entrega um pacote de sinalizadores para ela, enquanto se preocupa com algo grande e alongado nas sombras. Emily corre, mas logo é perseguido por essa criatura alongada e pálida. Após quase ser devorada pelo monstro, Emily consegue chegar à cabana e avisa o grupo de que há uma criatura nas montanhas. Pouco depois, o estranho chega à cabana e esclarece ao grupo que essas montanhas pertencem ao Indigo e que se alguém cometer canibalismo, o espírito do Indigo será libertado. Mike então percebe que essa era a criatura que havia raptado a Jessica e não o Josh. Chris e o estranho tentam resgatar Josh, mas não o encontram lá. E o Indigo mata o estranho e Chris consegue escapar. Após algumas discussões e diálogos, Mike volta ao sanatório para procurar Josh, que havia sido capturado pelo Indigo e estava com a chave do teleférico. Lá, ele descobre que existem vários outros Indigos, todos eles ex-mineiros que praticaram canibalismo. Sam também se junta a Mike e eles finalmente encontram Josh. Eles conseguem a chave, mas são interrompidos quando o Indigo aparece para Josh. É revelado que Hannah se transformou no grande e pálido Indigo. Após ela e sua irmã caírem nas minas, Hannah sobreviveu e teve que cometer canibalismo com o corpo de sua irmã, sendo assim possuída pelo espírito do Indigo. Nesse momento, Michael consegue fugir, mas Josh é capturado novamente pelo Indigo. Depois, vemos que Jessica está viva e eventualmente ela se encontra com Matt nas minas. Hannah aparece, mas logo vai embora quando ambos se escondem. Após Sam e Mike voltar ao chalé, os Indigos do sanatório, incluindo a própria Hannah, tomaram conta do local, pois o chalé conecta as minas ao sanatório. Em um momento de tensão, os Indigos começaram a lutar entre si, resultando na liberação de gás do forno para o alojamento. O grupo aproveita o vazamento de gás para destruir o lugar, matando todos os Indigos. Na cena pós-créditos, os sobreviventes são interrogados em uma delegacia, onde contam sua história. Os policiais exploram as minas e descobrem que Josh canibalizou o corpo do estranho, transformado-se em um Indigo e atacando a polícia. Isso Till Dawn é um mesmo, jogo ele muito conseguiu resumir bem, de uma forma bem legal. divertido e bem executado. Podemos ver muitas experiências de outros